Boa tarde. Eu não sei se vou conseguir falar com toda a clareza que precisa, mas vou tentar, né? Tem uma história, que é a minha história, que começou nesta jornada, né, há mais ou menos uns 40 anos atrás. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas comecei cedo, né? Eu vou fazer 53 anos no final do ano, né? E praticamente 40 anos que eu estou aqui, né? Com alguns de vocês, não com todos, né? Mas alguns de vocês estão comigo há 40 anos mais ou menos, né? É uma alegria, né? Porque comecei essa jornada com 13 anos, na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, né? E me juntei a esses irmãos maravilhosos, né? Como disse alguns, né? Eu não vou citar todos aqui não, porque o pessoal fica bravo, né? Porque não é isso, não. O pessoal fica bravo assim, porque eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Mas quando eu falo a minha idade, e falo que eu tinha 13 anos, e falo que eu era o mais novo da turma, então, se eu citar alguém aqui, né? Uma pessoa que eu sei que eu posso citar tranquilamente é o Pedro, né? O Pedro eu posso citar, né? Certo? Outras pessoas não vou citar não, né? Mas, não que ele é tão mais velho que eu, né? Ele era um pouco mais velho do que eu, né? Mas, nessa jornada que nós iniciamos, né? E há praticamente 40 anos atrás, é engraçado isso, né? Outro dia eu estava vendo... Por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes a vida da gente é assim, né? O tempo passa e a gente não se dá conta que o tempo passou. Não é verdade? Não é assim, né? E ultimamente eu comecei a ver que o tempo da minha vida passou, né? Por quê? Porque agora eu sou avô, né? E é uma coisa muito boa ser avô, né? É uma coisa assim muito legal ser avô, né? É uma nova fase da vida, né? E quando eu me tornei avô, isso foi uma nova fase que começou na minha vida, né? E por que eu estou falando isso? Porque lá quando eu tinha 13 anos, quando eu era jovem, lá nos meus sonhos de adolescência e tudo mais, né? Eu sempre imaginava em construir uma família para Deus, uma família para o reino de Deus, uma família que entendesse tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu desejava para mim, né? Mas desejava construir uma família assim. E foi assim que eu me casei, foi pensando em ter uma família para Deus, foi assim que eu tive um filho, pensando em, né, um filho para Deus, né? E agora, né, é a segunda vez, né, que eu estou falando em público com a presença do meu neto, né? E é uma alegria muito grande, porque toda essa caminhada, né, toda essa jornada, ela começou lá nos meus 13 anos, meus 12, 13 anos, né? Onde Deus desenhou um plano, desenhou uma história, que às vezes eu entendo essa história, e às vezes eu não entendo essa história. Outro dia eu estava assim, falando para Deus, mas Deus, né, por que tal coisa? Aí Deus falou para mim o seguinte, né, que a pergunta não era mais por quê,
e sim para quê. Aí eu troquei, né? Eu não sei todas as respostas dos para quê, mas me deu um conforto, uma alegria, um descanso muito melhor quando a gente começa a perguntar para quê e não o porquê, né, de todas as coisas. Bom, nessa jornada aí de praticamente 40 anos, os últimos 3 anos foram bem diferentes, né, de tudo aquilo que eu vivi nos 37 anos para trás. E certamente, se alguém me perguntasse assim, né, você imaginou isso, você pensou nisso? Certamente que não, né? Certamente é uma coisa que não passava dentro da minha cabeça um dia que eu iria passar pela situação que eu passei, que eu estou passando, né? Não que eu passei, que eu ainda estou passando, né? Mas essa jornada, né, esses últimos 3 anos, ele foi importante também no sentido de eu ver, de eu perceber, né, o que é a família no reino de Deus. E o que é essa extensão da família no reino de Deus, né? Por que eu digo isto, né? Porque quando você está fragilizado por uma determinada situação, né, como eu estive, né, e estou, né, ainda, você muda completamente os valores da vida. Não tem como não mudar, né? O que era importante, de repente, não passa a ser mais importante. E gestos, às vezes, tão pequenos, passam a ter uma importância tão grande na sua vida, né? Coisas que, às vezes, a gente passa despercebido. E, às vezes, coisas que, às vezes, você julga que não é que não é importante. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Não é que não é importante, mas assim, você vai passando pela vida, né? Né? Aí você pensa e passa a dar valor, a pensar, né, como algumas coisas fazem sentido na vida. Eu costumo dizer, né, que aquele versículo que diz que em tudo dai graças, é um versículo assim, que a gente pronuncia bastante, fala bastante, né? Mas, né, existem algumas coisas que quando a gente tem limitações, esse versículo passa a ter um sentido maior na nossa vida, né? Quando eu fiquei doente, né, que eu não conseguia me levantar da cama, e o dia que eu comecei a me levantar da cama novamente, né, então, o dar graças a Deus, porque o dia você acorda de manhã, abre os olhos e consegue levantar da cama sozinho, isso passa a ter um sentido muito grande na nossa vida, né? Então, é vendo a nossa natureza, é vendo a nossa fraqueza, é vendo a nossa limitação, que a gente vai entendendo cada vez mais a grandeza e o poder de Deus nas nossas vidas, né? A importância de uma oração. Eu não sei, né? Eu sei que se eu perguntar aqui para todo mundo, oração é importante? Né? Não é importante? É importante, né? Você receber uma oração é importante, não é? Mas quando você está fragilizado, gente, né, o que você mais quer é que alguém ore por você, né? E esse alguém, né, não tem idade,
não tem tamanho, não tem cor, não tem nada, né? Eu me lembro, né, assim, dessa última fase aí que eu estou colocando para vocês, desse processo, que quando eu via uma criança orar por mim, aquilo fazia um sentido, parecia que era um pregador, sabe, daquelas pessoas importantes assim, que estava orando por mim. Era o valor que aquilo tinha dentro de mim, sabe? Então, assim, não importava, né, não importava assim, se era alguém, importasse que alguém fizesse aquilo por mim. Então, quando nós falamos de família, quando nós falamos do reino de Deus, quando nós falamos desse envolvimento, né, do dia a dia, da presença de Deus, tudo isso tem muito sentido, né? Tudo isso tem muito valor para nós, né? Para mim teve, né? E está tendo, né? Quem me conhece sabe que eu fui muito na casa das pessoas, né? O pessoal daqui sabe disso, né? Eu ia muito na casa das pessoas, né? Agora, eu vivo uma alegria muito grande quando as pessoas vão na minha casa hoje. Né? Não que eu não goste de ir na casa das pessoas mais, mas devido à minha limitação, né? Mas é uma alegria muito grande poder receber as pessoas na minha casa, né? Poder conviver, poder partilhar, poder ver essas coisas. E eu vejo que tudo isso, né, é um contexto de Deus, né? Não isoladamente no sentido seguinte, é bom só ver os irmãos. Não, hoje a minha alegria é ver os meus irmãos, né, meus sobrinhos, é ver, né, o meu neto, ver meu filho, minha nora, né? Então as pessoas que têm esse relacionamento comigo, né, tudo isso me dá muita alegria de eu vê-los, né, de estar com eles, de poder conversar, poder falar, poder trocar alguma coisa com eles. Então, nós, né, dentro desse processo, desculpa gente, eu estou falando assim, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que aconteceu comigo, né? Mas faz quase 3 anos, né, eu já fui falando assim. Em junho agora, junho, Pedro, né? Vai fazer 3 anos que nesse mesmo lugar, né, toda a história mudou. Eu estava exatamente aqui no sítio quando toda a minha história, né, da minha vida mudou, né? Começamos todo este processo que Deus... Porém, hoje, eu sou uma pessoa que estou aprendendo a conviver e a viver com Deus, nesse relacionamento, com as minhas próprias limitações. Parece estranho isso, né? Não parece estranho? Mas é assim, né? É assim. Mas isto é muito bom, né? Você poder ter isso. Quando eu passei mal aqui no sítio e tive todo o problema que eu acabei perdendo o meu estômago, toda essa situação que eu vivi, né? Porém, hoje, você consegue ver como é a grandeza de Deus em coisas assim, até que eu me surpreendo, né? Porque todo mundo comeu arroz lá no almoço, eu também comi. Todo mundo comeu feijão, eu também comi. Comeram batata, eu também comi. Louvado seja Deus, por causa desse corpo que Ele mesmo cria assim, né? Com a capacidade de se superar por si próprio, né? Aqui é uma prova disso, né? O meu filho, quando aconteceu o que aconteceu, né? A mãe dele que gosta de falar isso, né? Não é eu não, viu? É a sua mãe,
Mas ela fala sempre assim, né? Que ele falava para o médico: mas como é que o meu pai vai viver? Como é que o meu pai vai comer, né? Sem o estômago, né? Aí o médico foi explicando como é que o organismo cria uma outra bolsa que começa a fazer o mesmo papel do estômago, e aí ele começou a entender, né? A princípio eu não comia isso desta forma, até que o organismo foi se adaptando, né? E foi criando. Claro, hoje eu não faço e não como as mesmas coisas que eu comia tendo um estômago. Mas eu costumo dizer o seguinte: muitas das coisas que eu fiz não é bom nem para quem tem estômago, viu, gente? É verdade. Carne gordurosa é bom para quem tem estômago, gente? Hã? É um exemplo, né? Comer e tomar 2 copos de refrigerante, não que eu tomava, junto, é bom para o estômago? Não, né? Então, não é bom para mim também, então eu fico sem essas coisas, não tem problema, né? São coisas assim que não fazem falta, né? Vamos dizer assim, as coisas. É claro que, como todos, eu acho que a maioria de todos vocês me conhecem muito bem, pode ver que hoje eu tenho um comportamento um pouco diferente do que eu tinha antes, né? Eu acho que isso é claro de se ver, né? Porém, nada disto, né, pode mudar o nosso entendimento e o nosso relacionamento com Deus, né? Por quê? Porque Deus é maior do que todas essas coisas, né? Não era a forma que eu tinha de ser, e hoje eu tenho uma outra forma de ser, né? Eu estava só pensando, só um exemplo, né? Eu devo ter vindo para o sítio, de toda a história do sítio aqui em Sorocaba, umas N vezes aí, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe que, né, eu perco para poucos aqui, né? Acho que eu perco para o Pedro, com certeza, né? Mas para poucos eu perco aqui, né? Mas assim, graças a Deus, né? Eu fiquei muito feliz, porque esta é a segunda vez que eu consigo vir ao sítio depois do que aconteceu comigo, né? Essa é a segunda vez. E é a vez que eu tenho um novo desafio, né? Cada vez que eu venho aqui eu tenho um desafio. O desafio de dormir no sítio é dessa vez. A vez anterior eu vim e não dormi, né? Eu vim, passei o dia e fui embora, né? Hoje é a primeira vez que eu venho para dormir, né? Por quê, gente? A minha vida hoje é assim, é um passo a cada dia, né? É um passo a cada dia. Às vezes as pessoas perguntam: e aí, né? Não, estou dando um passo a cada dia, né? E não pode ser diferente, sabe, gente? Não pode ser diferente, né? Eu ainda uso uma cinta protetora na barriga, né? Porque o processo de cirurgia que aconteceu comigo é uma cicatrização espontânea, né? Então a pele da onde foi feita a cirurgia ainda é muito frágil, né? Então eu tenho que usar uma cinta protetora para a barriga, né? Por isso que às vezes, né, o pessoal vê assim, e está gordo, não é a cinta, viu, gente? Aqui tem que pôr aqui, né? É a cinta que tem que pôr aqui, né? Mas eu penso, né, que Deus, Ele está construindo alguma coisa na minha vida e na vida das pessoas que estão em torno, né? Acho que foi a Cláudia que comentou aqui, né? Sobre a expansão do reino, né? E hoje, embora ainda não seja uma pessoa aposentada, ainda, né? Mas, devido à minha condição, eu estou em casa, né? Eu não estou trabalhando, né? E eu tenho um relacionamento ali com
os meus vizinhos onde eu moro, né? E eu entendo, né, que até para isto é uma oportunidade, né, para a gente estar fazendo essa expansão do reino, às vezes nem sempre pregando, às vezes nem sempre no sentido da pregação literal da coisa, né, mas na vida, né, mostrando a vida, mostrando a fraqueza, mostrando a deficiência, mostrando todas essas coisas, né? Eu tenho um vizinho lá que a gente fica batendo papo, né? Aí quando esfria, a gente fala assim, vamos para dentro, né? Porque está esfriando, né? Parece conversa de velho, mas não é velho não, né? Está esfriando, né? Vamos para dentro, né? Por quê? Porque por causa dessa pele que eu tenho muito frágil, eu não posso ficar resfriado. Não é que eu não posso, eu não devo, né? Porque se eu ficar espirrando, essa pele muito frágil vai romper, né? E aí eu tenho que ficar, né? Mas assim, a grandeza de Deus, né? O reino de Deus, essa fragilidade que nos dá a oportunidade de a gente poder conviver com outro irmão e poder esperar essa ajuda, essa troca do outro irmão, né? Então assim, eu falo que tem alguns investimentos que a gente faz na vida que a gente nem dá conta porque você está fazendo, né? E eu, quando comecei a namorar a Rosa, há mais de 30 anos atrás, porque nós já temos mais de 30 anos de casado, né? A primeira coisa que eu quis foi que ela aprendesse a dirigir, né? Porque eu já dirigia, eu falei, eu vou ensinar ela a dirigir, né? Foi o melhor investimento que eu fiz, viu, gente? Porque há 3 anos, né, desde que eu fiquei doente, só ela dirige, porque eu não posso dirigir mais, né? Então, né, estou colhendo todo aquele investimento, né, que foi, né, feito, né? Por quê? Mas assim, eu louvo a Deus, né? Outro dia, eu falando dessa questão de dirigir, parece algumas coisas simples, né? Mas eu dirigia muito, gente. Não só nos fins de semana, como a semana inteira, porque eu trabalhava de vendedor, eu dirigia a semana inteira. Então assim, eu estava muito angustiado para voltar a dirigir, né? Sabe, assim, é uma coisa que eu fazia por gostar, né? Eu gosto, né? Não é que eu não gosto, mas eu gosto, né? Não vou dizer que não gosto. E a última vez que eu fui no médico, o médico falou assim, você não pode dirigir, né? Então, são coisas assim que parece simples, né? Parece uma coisa, dirigir, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, né? São coisas que a gente tem que assimilar, né, na nossa cabeça e entender, né? Aí depois eu fiquei pensando, né? Mas por que o médico falou aquilo, né? Tem a cinta, porque o medo dele é dar uma batida na minha barriga e abrir, né? Então, por isso que ele não quer que eu dirija, né? Aí eu falei assim, mas por quê, né? Eu dirijo com cuidado, né? Não vai acontecer nada, né? Mas aí, Deus depois me falou ainda comigo, né? Ainda você precisa continuar no processo de dependência. Você ainda não está pronto para sair desse processo de dependência. Sabe, foi duro, né? Porque eu já estava querendo me dar uma... Mas foi um exemplo que Deus me deu falando o seguinte, você ainda... Agora eu vou dizer para vocês, não é fácil depender, viu, gente? Não é fácil. Talvez seja os grandes desafios na família, no relacionamento do dia a dia, com pai, irmãos, na casa, é você mostrar essa fragilidade de dependência. É muito difícil. E na igreja, mais ainda, né?
É muito difícil. Porém, é muito bom. É muito bom, sabe? Quanto Deus fala com a gente, quanto Deus nos ensina, quanto eu fui ensinado por Deus nessa questão, sabe, de dependência. E eu vi pessoas serem abençoadas por estarem fazendo alguma coisa, sabe, assim, não que são coisas assim, que a pessoa fez por reconhecimento, não é nada disso, mas é isso que eu quero mostrar. Na família, na igreja, são os lugares onde nós temos a oportunidade de nos completar. É uma fraqueza e alguém que vai suprir essa fraqueza. É assim que vai se relacionar a família do dia a dia com a família no reino de Deus, né? Tem uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, mas ele sempre me surpreende, né? Eu falo assim, né? Sempre me surpreende assim, porque das muitas e poucas vezes que a gente se vê, porque às vezes a gente se vê muito, e às vezes a gente se vê pouco, né? Mas ele sempre está me surpreendendo, né? E interessante em toda essa história, que as últimas vezes que ele está me surpreendendo, é sempre me dando alguma coisa para eu comer, né? Ele lembra de trazer alguma coisa para eu comer, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Por que eu estou dizendo isto, né? Como todo bom mineiro, gosta de queijo, né? E essa pessoa sempre me surpreende, né? Mandando um queijo para eu comer, né? Claro, evidente que eu não como sozinho o queijo, eu partilho com a família. Porém, eu quero dizer, né? Quero dizer isto para dizer o seguinte, né? É importante no relacionamento da igreja, é importante no relacionamento da família, atitudes que surpreendam. E às vezes essas atitudes não é grandes coisas. É uma louça, é um sapato engraxado, é um tênis lavado, enfim, né? Às vezes na igreja, né, é uma carona, às vezes na igreja é uma oração, às vezes na igreja é um abraço de um irmão bem forte, né, André? Como eu já fui um dia bem forte assim, e eu gostava tanto de abraçar o André, porque as nossas barrigas realmente faziam, né? Mas são essas coisas que fazem diferença na vida cristã, né? No nosso dia a dia. Eu, nessa jornada aí desses 40 anos, eu sempre tive algumas músicas que faziam parte da minha vida, né? Porém, desde que eu entrei nesta fase, nessa nova fase, né? A vida não mudou, não. A vida é uma só, viu, gente? Eu só estou numa outra fase, né? A vida é uma só, né? Não dá para dizer que é uma outra vida, né? Não estou numa outra vida. A vida é a mesma. E eu não sei, né, o que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, escreveu para a minha história, né? Porque os meus dias ainda estão por aí, né? Mas Deus escreveu uma história, né? E eu tenho certeza, nesses últimos anos, nessa última fase, uma única coisa que eu tenho certeza, de tudo isso que eu já passei, estou passando, pela felicidade de ser avô,
de ir numa maternidade, ver meu neto nascer, né? Por todas essas coisas, eu só tenho uma coisa a dizer, e quero que vocês fiquem de pé para dizer comigo, com todos nós aqui, né? Que grande, grande, grande é o Senhor.